Olha, a gente começa, claro, falando sobre essa polêmica do documentário da Xuxa com a Marlene Matos. A gente sabe que o Xuxa, o documentário, que estreia agora na próxima quinta no Globoplay, vai ter 5 episódios. E em alguns, ou pelo menos em um desse episódio, é abordado o encontro, depois de 19 anos, da Marlene Matos com a Xuxa. Um trechinho desse encontro foi exibido nesse domingo na reportagem da Renata Capucci no Fantástico, né? E foi um trecho em que a gente viu, nos primeiros minutos, uma Marlene Matos muito tranquila, muito de boa, né, mansinha, e depois, quem conheceu ela, não sei se você chegou a conhecer a Marlene Matos, Leão, mas Muito, depois foi a minha gente viu diretora. exatamente o relato da Xuxa em relação a Marlene Matos, né, que a dirigiu e foi empresária dela entre os anos 80 e 2002. Elas estavam 19 anos sem falar. Marlene assume ter sido cruel em alguns momentos, mas sem arrependimentos. O estilo carrasco sempre foi o que marcou a personalidade dela nos bastidores. Não é isso, Leão? Você com certeza deve ter alguma história da Marlene Matos aí para contar pra gente. Olha, são várias coisas que eu queria comentar sobre esse assunto. Primeiro, que eu trabalhei com a Marlene durante 3 anos na Band, ela foi minha diretora, ela me deu, acho que a grande chance de fazer um programa autoral, que foi o De Olho nas Estrelas. Ela me deu toques maravilhosos sobre televisão, eu aprendi muito com a Marlene Matos. Era uma pessoa muito tranquila, muito preocupada na época que eu trabalhei com ela, com os artistas, com o bem-estar dos artistas, como o artista aparece no vídeo, essa coisa toda. Até no olhar da gente, essa coisa ela se preocupava. O olhar está triste, o olhar está alegre, me ensinou coisas incríveis, e é uma pessoa que eu sou muito, muito grato. E com relação à Xuxa, ela nunca permitiu que falasse da Xuxa. Ela dizia assim, ela é mãe da minha afilhada, então não vamos entrar nunca nessas polêmicas sobre Xuxa e tal. Sempre me deu esse toque no tempo que eu estava lá com ela. E era uma pessoa que, assim, a Marlene não é uma pessoa que, por exemplo, se ela vê que está com alguém com dificuldade de fazer, ela vai lá e faz. Ela botava escada, subia, trocava lâmpada. É uma pessoa realmente de bastidor de televisão. Outra coisa que eu queria pontuar é que a gente precisa não tirar do contexto essa história da Xuxa com ela. Porque naquela época, eu sou testemunha disso, porque eu já escrevia sobre televisão, era muito diferente. Não havia essa coisa das pessoas se preocuparem com o outro, com empatia, com nada disso. Os diretores eram todos eles meio cavalos, assim, entendeu? Gritavam no ponto, falavam coisas absurdas para os seus artistas e tal, coisas de teste. Eu vi um teste de sofá ao vivo, sem querer, abri uma porta e, por causa disso, nunca mais trabalhei nessa emissora. Era uma emissora ligada ao governo, inclusive, então que eu imaginava que fosse Hum. mais, né? E eu abri a porta, simplesmente a menina estava fazendo lá um serviço para o diretor, a menina que tinha feito a novela anterior comigo ia fazer a próxima. Então era uma Meu outra época Deus. tão louca, tão diferente da nossa, que hoje tudo é controlado, até por causa da internet. Né? Hoje você tem celular, se uma pessoa gritar com você, você liga o celular. Eu fui ameaçado de morte, na época eu não sabia usar o celular, por um ator, um galã aí, está aí até hoje e tal, por eu ter defendido ele no programa. Só que acho que passaram errado a informação para ele, o programa era ao vivo, alguém passou a informação errada, ele achou que eu tinha falado mal dele e da mulher dele, e acabou me ameaçando de morte. A mulher dele levou na minha casa uma carta cheia de cocô. Enfim, era uma época muito enlouquecida. É. Eu abri assim, a carta na portaria, vi uma carta assim cheia de Era, coisa era, dentro. era do Dudu? Não, sacanagem. Brincadeira. Não, não, Brincadeira. era um casal, que era uma moça que foi da porno chanchada, casada com um galã, que estão casados até hoje, né? E Menino. tal.
Então Enfim, a TV era uma o ambiente televisivo era tóxico naquela época, né? Era tóxico, entendeu? Então, quer dizer, a Marlene, quando trabalhou comigo na Band, se ela foi desse jeito, era outra pessoa, entendeu? Então, isso é preciso deixar muito claro. Agora, essa coisa do documentário, que ela diz, eu não me arrependo de nada, eu fiz, eu era cruel, e não sei o quê, não me arrependo de nada, eu não sei se não é uma coisa meio produzida para o documentário. A sensação que me fica é essa, que a Marlene até foi instruída e tal para falar uma coisa assim mais, né? Ou então pensar uma frase e não sei, não me pareceu muito natural aquilo, né? E a Xuxa É, sempre com essa mas ao cara mesmo de tempo não diva. iria depor contra. Não iria depor contra a Marlene Matos? Porque esse trecho não pegou bem pra ela, não. Não pegou nada bem, né? Porque é tóxico, né? Essa atitude dela é tóxica. Então, não bate com a pessoa que eu conheci, que eu convivi. É isso que eu quero dizer, né? E a Xuxa sempre com aquele ar né, diva humilhada, diva maltratada, diva ofendida, né? Então, não sei até que ponto aquilo ali não foi tudo produzido, sabe? Não sei, não comprei aquela história, entendeu? Como É, espectador. é. Mas, enfim, Faz sentido. Mas, se é verdade, se foi verdade, ela foi tóxica, né? pois é. Ela foi tóxica, é verdade. A gente quer saber, inclusive, a sua opinião também aí no espaço de comentários. Já aproveita para deixar também o seu like, se inscrever aqui no canal de Splash Wall, porque a gente está sempre por dentro do que está acontecendo nos bastidores da televisão com o nosso time de especialistas aqui, hoje em especial com o nosso queridíssimo Leão Lobo, certo? E a gente continua falando desse assunto porque o Lucas Pazin, ele também foi atrás de descobrir coisas, né? Ele escreveu na coluna dele sobre a Marlene. O colunista conta que em 2016, quando trabalhava de repórter no Ego, né, que é o extinto site de entretenimento lá da Globo, né, ele passou 2 dias num hotel fazenda comandado É pela aqui, Marlene em fazer Aracaju. só Sim, fazer um diga, Leão, comentário. desculpa. Esse uh, uh, portal, né? Era engraçado porque O Ego. tinha foto de todo mundo, tinha fotos de todo mundo e de repente umas frases assim, sei lá, galã tal tomando sorvete no calçadão do Leblon. Então era um site meio esquisito, né? Que não era muito levado a sério, né? Tanto é que desapareceu, né? Fazia jus ao nome ego, né? Porque se você postar Égua. uma foto de alguém fazendo nada, é simplesmente É, massagear o ego daquela pessoa, né? Então faz todo só. sentido. Bom, e aí, ainda sobre essa história, lá ele pôde conhecer, o Pazin, né? Pôde conhecer um lado da Marlene que ninguém conhecia, né? Ela falou sobre sexualidade, disse se sentir atraída por homens e também por mulheres e contou que não se casou porque não queria dar satisfações e tinha muito medo de ser traída. Abre aspas. O sexo não me importa. Eu me apaixono por pessoas. Fecha aspas aí para Marlene. Na época que Pazinho estava lá, a equipe de Marlene pediu que o assunto Xuxa Meneghel não fosse abordado. Pazin respeitou a orientação, mas aconteceu algo curioso. Uma ursa criada no local carrega o nome de Xuxa. Lucas ficou espantado com a informação, mas Marlene garantiu que o batismo veio antes dela se tornar responsável pelo espaço. Abre aspas. É coisa do antigo dono, juro. Fecha aspas. Disse ali, portanto, a Marlene. Nessa história curiosa, né, Leão, ali, envolvendo Mas a você vê que Marlene Matos aí. bate, né? A história do Pazin bate com Sim. aquilo que eu falei. Ela não queria nunca que falasse de Xuxa, deixa para lá, já foi, já aconteceu e tal. E a Marlene, como você percebe aí, ela disse, é coisa do antigo dono, juro, bom. Né? A Marlene é assim, a Marlene ela sempre falava isso. Sou uma pessoa de poucas palavras, não sou de discurso, meu negócio é fazer. Né? Ela era uma pessoa muito de ação, né? Mas, ao contrário, na intimidade, ela me deu grandes toques, como eu falei, ela era uma pessoa muito, que prestava muito atenção na gente,
no elenco da Band na época, chamou todo mundo, Sim. achou que a gente estava muito triste no Isso foi em que ar. ano? Ah, isso foi, quer ver, 2004, 2005, 2006, acho que Ali foi por perto do aí. Atualíssima que você fez? Foi Antes, por né? ali, não Foi o De foi? Olho nas Estrelas. Antes do Foi a melhor Atualíssima. fase minha na Ah, Band. de olho nas Foi, estrelas. a pior foi o Atualíssima. O Melhor da Tarde Ah, foi bacana. Depois teve o De Olho nas Estrelas, que foi quando a Marlene chegou. Esse programa De Olho nas Estrelas, por exemplo, ele tinha sido aprovado pela antiga direção. Aí, uns dias depois, caiu a direção. Aí eu levei para Marlene e falei, Marlene, esse programa já foi aprovado pela antiga direção, mas eu não quero que fique assim, é uma coisa da antiga direção, então de repente você olhe meio torto. Eu quero que você veja e você aprove de novo, ou não. E aí mandei para ela. Ela disse assim, eu recebi 500 projetos aqui, desde que eu cheguei na Band. Ela falou, não estou conseguindo dar conta de ver tudo. Aí ela falou, me dá uns dias. Aí depois de uns dias ela me chamou e falou, teu projeto é ótimo. Ela falou, sabe por quê? Porque você é o único de todos que eu recebi que sabe que trabalha na Band. Todos que me mandaram antes achavam que eu estava de novo na Globo. Ela falou assim, aqui não tinha como fazer outras coisas. Então são projetos sim. mirabolantes e tal. E o seu não, o seu é um projeto pensado para a Band. Muito legal, vamos estrear semana que vem. Foi assim, entendeu? Então ela me deu uma força e realmente o programa começou aos domingos, aí tinha um problema com a apresentadora que vinha depois, aí ela disse assim, melhor, vamos de segunda a sexta, deixa ela brilhar no domingo, que ela está enciumada e tal, e vamos embora. Ou seja, ela contemporizava, ela sabia colocar as coisas, entendeu? Então, por isso me espanta essa história toda aí que a Xuxa fala. Né? Mas cada um tem um olhar É, sobre as coisas. Né? você acha que a Xuxa pode estar, sei lá, usando, ou então a equipe dela, uma suposição, tá? É, colocando essa situação toda envolvendo a Marlene Matos para ser como trampolim de divulgação pro documentário, porque é um trecho muito específico que foi pro ar no domingo, né? E você tá trazendo pra gente aqui, Leão, é o que eu tô interpretando, tá? Um outro lado da Marlene que a gente não consegue imaginar, né? Com base naquilo que a gente assistiu no domingo. O que a gente conseguiu assistir no domingo Eu foi uma estava pessoa ríspida, uma pessoa com várias características. eu tava tentando ser educado e não ir por esse caminho tão claro, mas me parece isso, entendeu? É, perfeito, perfeito. Bom, a gente